Oi, eu sou a Thaís. Eu sou a Deia. Eu sou a Sil. E esse é o Spill the Beans. Gente, antes de começar nosso vídeo, já queria dizer pra vocês se inscreverem, ativarem o sininho, comentarem, falarem que vocês não conhecem esse filme, que apesar de tudo, ele é bem famoso. Tem até no Netflix. Tem no Netflix! No momento de gravação desse vídeo, eu tenho no Netflix. Eu não ponho minha mão no fogo pelo Netflix, mas não. A gente vai falar sobre Cinema Aspirinas Virubus. É um filme que se passa no Nordeste, na década de 40, durante a Segunda Guerra. Um filme brasileiro. Um filme brasileiro. Dirigido pelo Marcelo Gomes, foi o primeiro filme que ele dirigiu. E é uma história baseada no tio-avô do Marcelo Gomes, Ranulfo Gomes. É baseado na vida real mesmo, porque ele achou esses relatos de viagem do Ranulfo Gomes, que encontrou o alemão de verdade e tal. Então aí ele criou o roteiro a partir disso. Mas é legal, né? Sim. Que seja uma história verdadeira. É, e o que aconteceu de verdade é que, bom, no filme existiu o Johann, que é esse alemão, que veio pra cá meio que fugido da guerra, assim, pra não ser convocado pra lutar na guerra. Ele fugiu pra cá e virou um representante vendedor de aspirinas. Ele era representante da aspirina que era fabricada pela Bayer, realmente tinha uma fábrica da Bayer aqui, que depois acabou fechando por causa da guerra também. Quando o Brasil declarou guerra, né? E aí, quando ele declarou guerra, daí todos os alemães, italianos, japoneses viraram persona non grata. Aí eles foram presos e tudo mais, né? Legal falar sobre, que não tem nos livros de história, porque até muito pouco tempo atrás era confidencial, de que a gente teve campos de concentração aqui no Brasil também. Sim. Em, acho que 7 estados, e teve aqui em São Paulo também campo de concentração. Inclusive, no filme, o campo de concentração que o Johann seria dirigido seria o de São Paulo, né? Uhum. É muito louco isso, porque estão analisando ainda como que aconteceu, onde que aconteceu, porque ninguém sabe dessa história. Campos de concentração tem em vários lugares e tem até hoje, né? Porque você pega esses imigrantes lá que estão nos Estados Unidos, eles estão em campos de concentração, gente. Você vê os vídeos, é uma caralhada de gente no mesmo lugar, sem banho, com pouca comida. O que é Sem isso? assistência Sabe? médica. Exato. Separam as crianças dos pais, já morreram crianças nessa. Então, sabe, não tem como não chamar isso de um campo de concentração também. Que campo de concentração ganhou essa conotação do nazismo, né? E dos campos de concentração tipo Auschwitz e tudo mais, depois do nazismo. Mas campos de concentração são campos onde tem pessoas concentradas, são locais onde tem pessoas concentradas. Então, né, aconteceu na história toda, não teve só do nazismo. Mas esses campos que a gente não sabe muito bem o que aconteceu ainda, que eram só para alemães, italianos, japoneses, eles ainda estão sendo investigados, e tem gente que fala que o governo e todo mundo tá assim, segurando a informação porque é uma história inoportuna, né? Porque essas pessoas na época estavam meio que contra esses imigrantes, né? Estavam indo contra o que a política dizia, né? Que o Brasil deveria ser o Brasil, o progresso, não sei o que, né? Tá. E não era só pra gente de fora, existia o campo de concentração pra gente que tava fugindo da seca e Mas isso é como era uma galera que tava vindo, era suspeito, e aí vamos mandar eles pro campo de concentração pra não ficarem nas ruas. Como se fosse um hotelzinho. Inclusive, já entrando no filme, só pra explicar do que se trata o filme, que a gente falou acho que meio por cima. Então, os dois personagens principais são o Johann, que é esse alemão, e o Ranulfo, que é um cara que é da Paraíba, se não me engano, né? Pega carona com o Ranulfo e os dois começam a viajar. Com o Johann. Tem uma parte do filme que o Ranulfo fala que já tinha ido pro Rio de Janeiro e de todo o preconceito que ele sofreu lá. E depois ele voltou. Depois ele fala que, na verdade, isso nunca aconteceu, era mentira, ele inventou essa história. Mas ele não inventou essa história. Tipo, o preconceito existe até hoje. Você vê gente com preconceito contra nordestino aqui em São Paulo O tempo a qualquer inteiro. momento, assim, né? Então, tipo, essa é uma das... Porque eu acho que é um filme bem sutil, assim. Tipo, ele não está mostrando na tela o preconceito que as pessoas sofrem, mas ele está falando do que aconteceu. Ele não está mostrando na guerra, mas no rádio tem a todo momento as notícias sobre o que está acontecendo na guerra. Então, tipo, essa sutileza que, sei lá, como a gente estava falando antes, parece que nada acontece nesse filme. Mas sim, tem muita coisa acontecendo, né? É só você pescar ali. Uma coisa que eu achei curiosa que eles mostram de um jeito sutil, assim, é como o brasileiro não se considera
parte desse povo. Ele fala, ele encontra alguém, eles vão dar carona, lógico, é um meio de defesa de uma pessoa que passou fome nesse caso específico. Mas o brasileiro não se considera brasileiro. Muitas vezes é tipo, esse povo, ou, sabe, como se fosse, sou descendente de X e significa que eu não sou daqui, meu sangue é real, sabe? Exatamente. Não, se você der carona pra esse povo todo, você nunca vai chegar onde você tem que chegar, sabe? E aí o Johan até fala, mas você faz parte desse povo. Exato. Aí ele fala, não. Sim e não. A gente tem um preconceito, isso é uma coisa tão interessante, porque poderia ser das grandes metrópoles, né? Poderia ser uma coisa mais de São Paulo, Rio de Janeiro, e Minas, e Rio Grande do Sul e tal, sim, grandes metrópoles, tipo, porque tem essa internacionalização, uma globalização maior. Mas é engraçado que isso acontece no meio do sertão, entendeu? Tipo, é uma coisa da nossa cultura, é meio como se a gente não tivesse o mesmo valor do que um alemão. Pro alemão isso tem muito valor, porque ele fala assim, o cara fala, isso aqui é um país desgraçado, uma cidade desgraçada, um povo desgraçado. Ele fala assim, nem a guerra chega nesse fim de mundo. Entendeu? Aí ele fala, mas pelo menos aqui não cai bomba no céu. Porque também tem essa romantização que acontece lá fora, né? Também, tipo, por mais da guerra e tudo mais, os caras, ninguém quer ir, todo mundo tem medo e tal. Mesmo assim, você vê, nem a guerra chega aqui. É uma coisa tipo, a gente é tão pobre, a gente é tão desgraçado que nem isso tem pra animar a nossa vida, entendeu? Pra fazer uma coisa. Ninguém quer guerra com a gente porque a gente não vale isso. Sim. Sabe? São pontos, os dois têm pontos de vista bem diferentes, né? O alemão acha tudo interessante, tudo mágico. Exatamente. Porque aqui é uma paz, aqui tem paz, que é onde ele tá não tem. E parece que não tem, entendeu? Porque se eu for pegar a história da Alemanha, foi uma guerra em cima da outra, cara. Foi um povo que ficou desgraçado, também passou fome, o dinheiro também não valia nada, mas você não vê isso, tipo, entendeu? E acho legal aquela parte bem no final do filme, quando ele tá indo pra Amazônia. Que tem toda aquela galera, aquele povão mesmo ali sentado no chão, querendo ir pra Fortaleza que ele tá indo? Não. Acho que era primeiro Fortaleza pra depois ir pra Amazônia. Depois ir pra Amazônia. Era alguma cidade grande. E aí ele falando que você coloca um uniforme, você já começa a oprimir as pessoas e tal. Isso mano, não é só aqui, é de ser humano isso, mas é foda, né? Flagelado, são os flagelados, então é como se a pessoa não precisasse e não devesse ser humanizada, entendeu? Porque tá naquela situação ali. Qualquer micropoder já sobe a cabeça das pessoas. Sim, né? exato. E de Stanford, nosso vídeo sobre Stanford, que está aqui. Então é um filminho bem gostoso de assistir, ele é super simples, é engraçado. Ele tem essas coisas e tramas políticas por trás, mas é bem por baixo dos panos, assim. É um filme que realmente vale os prêmios que ganhou. É legal a gente falar de cinema brasileiro também, a gente vai falar mais de cinema brasileiro aqui. Se você tiver dicas, filmes, o que você quiser assistir, comenta aqui embaixo que a gente tá olhando. Inclusive, esse filme foi indicação da nossa membrana do canal, que você também, lembrando que você pode ser membro do canal a partir de R$2 por mês e ter várias regalias, inclusive um grupo no Telegram com a gente, que a gente fala todos os dias, o tempo inteiro, fazemos rolês e saímos com nossos membros. Que é muito legal. Que é muito legal. É muito da hora. A gente fala sobre a vida, é muito divertido. Ju, obrigada. Lembra de novo de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar, porque é muito importante pra Porque gente. metade das pessoas que assistem nosso canal não são inscritos. Então, assim, de graça. É de graça, a gente assiste, apoia. I know you love when I chop beats like they would. And I've been down for the music, for the money and the fame. But my sound ain't been no diss, so I've been laying